No programa de hoje, nós vamos esclarecer várias dúvidas referentes à pele do idoso. Não saia daí que o Depois do Jeans começa agora. Eu converso agora com o dermatologista Gabriel de Camargos. Doutor, obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Doutor, em relação a essas alterações que aparecem na pele à medida que nós vamos envelhecendo, né? Verrugas, bolinhas, pintas, manchas. O que realmente são essas coisas? O que é benigno? O que é maligno? Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Então, nesse primeiro momento, qual que é a diferença entre tudo que pode acontecer, né, e aparecer na pele à medida que vamos envelhecendo, especialmente quando já, né, estamos numa idade mais avançada? Sim, é interessante quando o paciente chega relatando, doutor, eu estou querendo ver uma verruga, né? A gente tem que tomar bastante cautela, porque uma verruga pode ser desde uma lesão benigna quanto uma lesão maligna, né? Então, a partir da análise, na avaliação clínica, né, o dermatologista também utiliza de outras métodos de diagnóstico, uma dermatoscopia, né, para a gente fazer a análise das lesões, né, para a gente poder diagnosticar se aquilo lá é uma lesão benigna ou uma lesão maligna, porque o leigo, né, ele não tem muita noção se aquilo lá é realmente uma verruga. A verruga em si é uma lesão benigna, né, a verruga viral, causada por um vírus, que é o HPV, né, ou também chamado papilomavírus. Que tem como ser tratado, Tem como ser tratado, né, facilmente tratado. Acontece que tem uma verruga que às vezes já é um câncer de pele, né. Aí sim que isso sim é importante, a gente já fazer o diagnóstico precoce, para a gente também tenha um tratamento mais eficaz. E quando eu, mesmo sem saber, né, antes de ir ao médico, quando que eu percebo que pode ser, de repente, uma verruga que vai ser maligna ou que inspira aí um cuidado maior? Sim, a gente sabe que lesões benignas, elas geralmente são lesões simétricas, né? Elas têm um tamanho não tão grande, até uns 6 milímetros em média, tá ok? A gente pode avaliar também se a lesão tem mais de 2 cores, que lesões multicoloridas falam mais a favor de uma lesão maligna, por exemplo, um câncer de pele, tá ok? Outro quadro, a gente avaliar se a lesão é simétrica ou não, né? Se ela tem uma simetria em 2 lados, né, da lesão. Então isso tudo já fala a favor, né, quando a gente avalia a lesão, a simetria, a presença de poucas cores, lesões pequenas, fala a favor de uma lesão benigna. Já o contrário já fala mais a favor de uma lesão maligna. Logicamente, uma lesão grande, mais de 6 milímetros, pode também ser uma lesão benigna, mas tem que ser avaliado pelo dermatologista. Por exemplo, tem lesões que a gente chama de ceratoses seborreicas, que aparecem muito em pessoas idosas, tem lesões grandes, né? Que às vezes o paciente chega sendo encaminhado, às vezes até por um outro colega também, a gente vai avaliar realmente uma simples ceratose seborreica, que é uma lesão benigna, que pode ser facilmente tratada, por exemplo, com uma eletrocoagulação, né? E ela demora para aparecer? Essas alterações, mesmo malignas ou não? Sim, o grande problema do câncer de pele é que ele vai crescendo aos pouquinhos, ele vai aparecendo aos poucos. Assim, alguns cânceres realmente aparecem com uma agressividade maior, pelo menos os mais agressivos, né? Eles aparecem mais rapidamente. Agora, em geral, os cânceres eles vão aumentando de tamanho aos poucos. Por isso que o paciente, às vezes, deixa aquilo lá de lado, né? Não se preocupa tanto. E quando ele já vai procurar a gente, já está, às vezes, com metástases. Recentemente, eu atendi um paciente, um senhor que estava com uma lesão, ele chamava de verruga, né, no dorso das mãos, já tinha vários anos. Quando a gente foi avaliar, a lesão já estava infiltrada, a gente foi fazer uma palpação da axila, já tinha caroços na axila, então já tinha sinal de metástase, né, regional. E ele lidava com aquilo? Lidava aquilo normalmente, para ele era uma verruga que foi deixando, né, não, às vezes, pelo fato de não conhecer mesmo, né, do senhor que morava na fazenda, né, então ele não tinha tanta ideia de que lá realmente poderia ser um câncer de pele. E realmente quanto mais precoce for o tratamento, melhores são os resultados. Depois que realmente a lesão já está com metástases, o tratamento, a chance de sobrevida diminui bastante. E avaliar, né, a pele assim, à medida que vamos envelhecendo, a gente tem que fazer essa avaliação mensalmente, assim, a olho nu, na nossa própria avaliação. Qual é a periodicidade que isso tem que ser feito? Sim, na verdade, é sempre bom você estar no espelho avaliando a sua pele, né? Aquela pintinha que apareceu, não tinha essa pinta, né? Ela está crescendo, como é que ela está? Ela está simétrica, é uma bolinha bem, a gente fala,
bem simétrica, né? Se ela está com mais de 2 cores, se ela está sangrando espontaneamente, sem ter traumatizado a lesão. Isso tudo você pode fazer diariamente, né? Porque às vezes uma lesãozinha que seja, por exemplo, numa semana você notou, você tinha uma lesão, você vê que agora já está maior. Isso tudo já é muito importante para você já procurar um dermatologista, um profissional qualificado, para ele já fazer a análise da lesão e, se necessário, fazer uma biópsia, fazer exéreas da lesão para análise do anatopatológico, que é a biópsia, né? Doutora, a gente sabe que a automedicação, né, é horrível e que isso não deve existir. Mas existe no mercado hoje, acessível, aquele medicamento que queima a verruga, né, que congela a verruga. E de repente, se a gente percebe que tem, e às vezes até o próprio idoso se incomoda com determinada verruga em algum lugar, ele vai fazer uso disso. Isso realmente funciona e isso pode ser feito dessa forma? É perigoso? Como que é? Nós dermatologistas, geralmente a gente não recomenda fazer esse tratamento em casa. Esse produto que você está falando é uma crioterapia de uso doméstico, né? A gente já realiza a crioterapia no consultório, mas controlada, né? O paciente, quando ele realiza a crioterapia em casa, ele não tem noção se aquela lesão é benigna ou maligna. A crioterapia de uso doméstico foi criada para tratamento das verrugas virais, né? Aquelas verrugas causadas pelo vírus do HPV, né? Que pode ter em crianças, pode ter em adultos, pode ter em idosos, né? Mas o paciente não tem noção se aquilo lá é só uma verruga benigna ou se já é um câncer de pele, né? Então o paciente pode estar tratando um câncer de pele com uma crioterapia de uso doméstico. Às vezes a lesão desaparece, mas depois ela volta, às vezes mais agressiva, né? Então o paciente perdeu aquela oportunidade de tratar um câncer de pele já no início, né? E às vezes quando a lesão às vezes já está maior, as chances de cura já são bem menores. Então nós, dermatologistas, não recomendamos, além de você, às vezes, postergar o tratamento do câncer de pele, existem muitos casos de queimaduras, de pacientes que utilizaram um tempo maior do que o necessário para tratar uma certa lesão, e realmente as queimaduras deixam cicatrizes que às vezes não vão voltar, geralmente não voltam, né, ao que era antes, na pele ao que era antes. Então realmente a gente não recomenda o uso desse tratamento doméstico, né, com a crioterapia. O importante é realmente procurar um médico, né? Sim, com certeza. Especialista. Com certeza. E hoje existem muitos métodos para diagnóstico, por exemplo, a dermatoscopia, que nos auxilia bastante. Hoje em dia é muito difícil um dermatologista não se utilizar da dermatoscopia, que é um aparelho que amplia as lesões, a gente consegue ver as margens da lesão, se tem alguma lesão, alguma alteração característica, às vezes de um câncer de pele. Tem um exame mais recente que, infelizmente, está presente só apenas em poucos centros, que é um exame com custo muito elevado, que é a microscopia confocal, que hoje em dia a gente consegue avaliar a lesão como se fosse uma biópsia a olho nu. A gente consegue, em vez de fazer a biópsia sim, com a cirurgia, já consegue ver alterações nesse exame, né, que podem falar a favor já de um câncer de pele. Doutor, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos em seguida para falar um pouco mais sobre essas alterações que vão aparecendo no decorrer do envelhecimento. Nós vamos para um pequeno intervalo, não sai daí, a gente volta já já. Depois do Diz está de volta, converso com o dermatologista Gabriel de Camargos. Doutor, em relação às outras alterações que podem aparecer, como é que pode ser minimizado, né, o aparecimento na pele do idoso daquelas pequenas manchas que a gente considera sendo relacionadas à idade? E se estão relacionadas à idade ou não, né? Sim, existem as que a gente chama de manchas senis, né, que também a gente chama de melanoses solares,
elas realmente parecem com o decorrer da idade, né? A gente sabe que o principal fator para aparecimento delas é a exposição solar. Então, realmente, para se prevenir as melanoses solares, a gente indica o uso corriqueiro, o uso diário de um filtro solar. Realmente, o filtro solar que realmente tem mostrado melhores resultados para a gente evitar essas lesões, né? Logicamente, com os tratamentos hoje disponíveis no mercado, a gente consegue muitas vezes clarear essas lesões, né? Melhorando não só as manchas, mas também o aspecto da pele, deixando a pele com mais viço, né? Uma pele com uma melhor qualidade, né? A gente geralmente indica o uso do filtro solar no mínimo fator 30, né? Logicamente, pacientes que têm às vezes a pele um pouco mais danificada, a gente indica um filtro solar com fator um pouco mais alto. E os tratamentos disponíveis no mercado seria o uso de ácidos. O ácido, além de tratar as manchas, tratar também as rugas, eles também previnem o surgimento de um câncer de pele. Por exemplo, o ácido retinóico, que a gente utiliza bastante em formulações, seja prontas, disponíveis já no mercado, até fórmulas magistrais, né? A gente já consegue prevenir também o surgimento do câncer de pele. Logicamente, isso deve ser tudo prescrito pelo dermatologista, que ele vai avaliar o paciente, né, e vai prescrever o melhor tratamento para cada caso. É aquelas manchas que são, às vezes até parecendo hematomas, ou que a gente imagina que seja ali um sangue coagulado, enfim, usando aí até a linguagem popular para explicar isso. O que são aquelas manchinhas que aparecem nos idosos, e existe relação com a medicação que às vezes esse idoso faz uso naquele momento? Sim, isso é o que a gente chama de púrpura senil, né? Como o próprio nome diz, já aparece com a idade, né? Ou também chamado de púrpura de Bateman. São pequenos realmente sangramentos que ocorrem na pele, tá ok? Pode ser secundário a trauma, mas pode às vezes o paciente não referir trauma no local. Aliás, grande parte das vezes o paciente fala, doutor, eu não bati esse local, apareceu sem eu ter traumatizado. Realmente pode aparecer, né? Porque algumas medicações, por exemplo, podem levar ao surgimento da púrpura senil. Por exemplo, medicações anticoagulantes, por exemplo, o AS, né? O AS pode sim favorecer o surgimento da púrpura senil. Outros anticonvulsivantes, vou citar nomes comerciais, por um Marevan, Marcomar, né? Que às vezes o paciente faz uso, também podem levar ao surgimento dessas manchas, né? São lesões benignas, o paciente não precisa se preocupar com elas, né? Geralmente elas vão desaparecendo, elas vão mudando de cor, geralmente elas aparecem arroxeadas, depois vão passando para o verde, amarelo, depois vai voltando à pele normal. Só que pode aparecer novas lesões, então realmente o paciente se preocupa, porque realmente as lesões vão aparecendo. Outra coisa também que favorece o surgimento dessas lesões é porque a pele do idoso é uma pele mais fina, né? Então é uma pele mais fragilizada, que tomou durante muitos anos, né, se expôs ao sol, então realmente aquela pele é uma pele mais fina e realmente qualquer trauma, por menor que seja, pode levar esse sangramento na pele. Mas realmente é sempre interessante o paciente passar com o dermatologista, vai explicar direitinho, né, vai avaliar que às vezes aquela mancha que o paciente está achando que é uma manchinha que é só por traumas ou a púrpura senil, realmente às vezes pode ser uma lesão mais importante, né. Às vezes o paciente ele chega com uma lesão, mas às vezes quando você vai avaliar como um todo, ele aparece com outra lesão, né? Em outro local que ele não referiu. Por isso que geralmente a gente recomenda o paciente a gente fazer avaliação como um todo. Se o paciente chega lá e diz, tô com uma mancha aqui, a gente vai avaliar a pele toda do paciente, principalmente as áreas que são expostas ao sol. Porque às vezes uma manchinha que ele nem estava percebendo, né, que tem câncer de pele que aparece em área coberta, né? Por exemplo, aparece nas nádegas, aparece na virilha. Então, realmente tem que ser avaliado, porque senão você pode passar da hora de tratar, digamos, né? Você está postergando o tratamento que se você realmente tivesse realizado antes, já teria com alta chance de cura. Mesmo para o melanoma, que é um dos principais cânceres de pele, um dos mais agressivos, a gente sabe que se ele for tratado precocemente, a chance de cura supera os 90%. Então, por isso que a gente vê o tanto que é importante o diagnóstico e o tratamento precoce. Mesmo que aquela área, como foi colocado, ela não esteja exposta ao sol, ou em nenhum outro momento esse idoso expôs durante a vida dele, aquela área. Sim, porque pode aparecer. Com certeza. O sol é o principal causador do câncer de pele, realmente. Só que existem outros fatores, né? Então, por isso que às vezes em áreas não expostas, também pode aparecer um câncer de pele. Por exemplo, um idoso que às vezes tem uma ferida crônica, por exemplo, nos pés, nas pernas, né? Às vezes tem um problema vascular, né? E às vezes aparece aquela ferida.
aquela ferida, por exemplo, depois de muito tempo, se aquela ferida não cicatriza, ela pode evoluir para um câncer de pele. Logicamente, não é qualquer úlcera, qualquer ferida que você tem que vai evoluir. Mas se você vê que aquela lesão não está cicatrizando, está começando a aumentar de tamanho, está sangrando, né, uma ferida, então realmente tem que ser avaliada pelo profissional especializado, né, às vezes fazer uma biópsia, a gente poder confirmar, e geralmente é o que a gente faz, tá ok? Porque senão às vezes você pode, aquela lesão que era uma lesão benigna, era só uma ferida por problemas vasculares, já virou um câncer de pele. Então realmente isso tem que ser avaliado, porque não é só o sol que causa câncer de pele, existem outros fatores que também podem levar ao surgimento dessas lesões. Doutor, em relação ao tratamento, no caso, né, de um diagnóstico ruim, maligno, como que funciona o tratamento para a pele, para os problemas de pele? Também existe quimioterapia, radioterapia, para que a gente consiga entender, às vezes, né, até onde vai ou Sim. tudo que envolve esse problema. Tratamento. Em geral, o câncer de pele, o melhor tratamento realmente é com cirurgia, né? A gente sabe que os maiores índices de cura é com a cirurgia, que a gente tira a lesão, né, com margem de segurança, manda para biópsia, a partir daí a gente vai avaliar se a lesão foi tirada com ou sem margem de segurança, tá ok? O câncer mais comum, que é o carcinoma base celular, que corresponde a 70% dos cânceres de pele, ele é facilmente tratado apenas com cirurgia. Você retira, o paciente está curado. Logicamente, quem teve um câncer de pele pode ter outros. Então, a gente tem que sempre avaliar o paciente. A gente recomenda avaliação seriada de 3 em 3 meses no primeiro ano, depois de 6 em 6 meses, depois de ano em ano para quem já teve um câncer de pele. Já os outros tipos de câncer, por exemplo, o carcinoma espinocelular, que é um pouco menos comum do que o carcinoma base celular, ele também é retirado com cirurgia, mas é um câncer mais agressivo. A maior parte das vezes a cirurgia já é curativa, mas em alguns casos, dependendo se já houver metástase, né, a gente realmente tem que partir, às vezes, para a quimioterapia. E o melanoma também. Hoje em dia a gente realmente preconiza, não existe outro tratamento além da cirurgia, tá ok? Agora, a partir do momento que a gente tira uma lesão de melanoma, a gente tem que avaliar a profundidade, tem outros fatores que devem ser avaliados para se indicar se vai realmente, qual a quantidade que você vai ter que reampliar a lesão, você vai ter que fazer algum outro tratamento adjuvante para que você tenha uma maior sobrevida. Mas, em geral, o melhor tratamento é a cirurgia. Logicamente, alguns cânceres de pele não tão agressivos, existem outros tratamentos. Por exemplo, o uso de pomadas e alguns cânceres menos agressivos. Existe um tratamento que chama terapia fotodinâmica, que alguns tipos de câncer também menos agressivos também respondem bem a esse tipo de tratamento, mas ele deve ser avaliado e geralmente a gente precisa fazer uma biópsia para a gente confirmar o tipo de câncer que é. Então, a partir daí que a gente vai definir o tratamento. O ideal mesmo é prevenir sempre, né? Com certeza. Sim, a prevenção é o melhor remédio, digamos, porque você consegue tratar as lesões mais precocemente, também tem uma maior sobrevida com maiores índices de cura. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já para fechar esse assunto, falando um pouquinho mais sobre pele. Depois do jeans vai para o intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Traga mais cor para o seu mundo com as tintas da Center Tintas. Aqui você encontra completa linha de tintas imobiliárias e automotivas. Revendedor exclusivo Tintas Super Vinil. Estamos em novo endereço com um amplo espaço e estacionamento próprio para melhor lhe atender. E tem promoção para você. Tinta Souvenir Clássica Max, R$ 159,50. Center Tintas, Avenida Vasconcelos Costa, 750, bairro Martins. Fone 3291-3100. O canal da gente está de cara nova. Afinal, o que a gente quer é ficar cada dia mais parecido com você. Por isso, nossa programação está toda nova, mais interessante, com novos programas, entrevistas, muitos filmes e, é claro, muito mais pessoas assistindo. A gente passa aqui o que se passa aí com você, porque queremos sua audiência por gostar do que vê aqui. E nossa nova marca é uma forma de dizer seja bem-vindo. Canal da gente, um amor de canal. O Depois do Jeans está de volta, esclarecendo várias dúvidas sobre a pele do idoso. Doutor, em relação ao inverno, né, pensando nessa época agora do ano, quais são os melhores cuidados que o idoso tem que ter para conservar a pele saudável? A gente sabe que o idoso já tem uma pele naturalmente mais seca. Então, realmente, nesse período agora, no inverno, né, período mais frio e seco, a gente recomenda
realmente usar um bom hidratante, de preferência aquele indicado pelo seu dermatologista, e ter os cuidados em casa, como por exemplo o banho, evitar banhos muito quentes, que a gente sabe que aquele banho quente resseca mais ainda a pele, tira aquela camada de gordura que naturalmente protege a sua pele. Outra coisa importante, a gente deve evitar o uso de buchas, mesmo as vegetais. E geralmente utiliza mais em áreas muito sujas, por exemplo, pés, não tem problema. Mas para tomar banho, a gente realmente recomenda não utilizar, mesmo as vegetais, porque realmente vai tirar aquela camada que protege, aquela camada de óleo que vai proteger e hidratar a sua pele. Outra coisa importante também é sempre usar o hidratante, como foi citado, de preferência com o dermatologista tenha te passado, e evitar sabonetes antissépticos. A gente sabe que sabonetes antissépticos eles ressecam mais a pele, então geralmente a gente recomenda utilizar sabonetes da linha infantil, de preferência sabonetes brancos, evitando sabonetes com cor, que às vezes pode causar um pouco de alergia em idosos. Então sempre tem que ter esses cuidados para manter a pele do idoso realmente mais hidratada, e evitando que às vezes apareçam lesões, que às vezes feridas, de tanto ele ficar coçando, porque a pele seca ela coça mais. Então a gente realmente deve sempre deixar a pele mais hidratada para evitar esses problemas. Eu percebo às vezes também que o frio, né, o vento frio nessa época, quando a gente se expõe fora de casa, resseca um pouco os lábios. Isso também acontece? Assim, frequentemente, e às vezes até pior no idoso por conta da pele que é mais frágil? Sim, com certeza. A pele do idoso já é naturalmente mais seca, e isso também pode afetar os lábios. Então a gente existem vários produtos que a gente pode utilizar para hidratar os lábios. E, geralmente a gente prescreve aqueles com filtro solar, porque já existem protetores labiais com fator de proteção, né? Então além de hidratar, ele também protege do sol. E deve ser replicado várias vezes ao dia, porque realmente o protetor labial ele realmente passou alguns minutinhos e já está saindo. Então sempre que você lembrar, deixar o protetor labial na bolsa, no bolso, né? Para sempre estar reaplicando, principalmente agora nesse período mais frio e seco. Que a gente pode falar sobre, ainda falando do inverno, né? Sobre a exposição ao sol, porque o sol fica um pouco mais ameno. Então, às vezes, aquele idoso que faz essa caminhadinha, né, aquela caminhada matinal ou às vezes no final da tarde, que está se expondo ao sol, mas pensa que não vai ser prejudicial porque no inverno o sol não é tão quente. Isso realmente existe ou é perigoso, esse tipo de atitude? Não, realmente existe um período do dia que a radiação é mais intensa, principalmente a radiação ultravioleta B, né, das 9 da manhã até as 3, 4 horas da tarde, que é quando ela é mais intensa. Então, realmente a gente procura evitar, né, se o idoso for fazer ou o paciente for fazer uma caminhada, evitar esse período, né? A gente realmente orienta realizar essa caminhada antes das 9 horas da manhã ou depois das 3, 4 horas da tarde, que é quando o sol está mais ameno, né? A gente sabe que a radiação solar ela diminui em tempos chuvosos, em tempo nublado, tá ok? Então realmente, apesar de diminuir, não está indicado o não uso do filtro solar. Dependendo se está diminuída a radiação, ela deve ser sempre utilizada. Inclusive quando o paciente for fazer a caminhada, mesmo que seja nos períodos que a radiação não é mais intensa, a gente realmente recomenda utilizar. Ela está menos intensa, mas ela também está atuante. Não quer dizer que ela não está atuante. Então realmente tem que ser utilizado o filtro solar diariamente. A gente recomenda o uso de um fator de proteção no mínimo 30, de preferência de 3 em 3 horas. Logicamente, se o paciente for para a água, né, for para uma piscina, tem que ser reaplicar de 15 a 30 minutos antes e reaplicar logo que você sair, e a cada 2 horas sempre reaplicar o filtro solar. Doutora, a frequência a qual, né, a gente deve visitar o dermatologista, que frequência é essa? Olha, geralmente a gente recomenda uma visita anual para fazer uma avaliação geral da sua pele, ver se tem alguma lesão que deve ser avaliada, avaliada por uma biópsia, alguma coisa nesse sentido. Mas geralmente a gente recomenda uma vez ao ano, tá? Não só para prevenir, mas também tratar. Por exemplo, tratamento de rugas, né? Por exemplo, agora esse período é um período bom para fazer esse tratamento, porque a gente pode utilizar os ácidos, fazer os outros tratamentos como peelings, laser, que esse é o melhor período para a gente poder realizar, isso agora no inverno, né? Existem outros tratamentos também, a gente tem maior segurança de realizar agora. Por exemplo, um novo tratamento que foi lançado foi um que chama microagulhamento, que a gente utiliza para tratar cicatrizes, rugas, melhorar o viço da pele, pode ser utilizada para pacientes jovens, pacientes idosos, né? E está tendo excelentes resultados, né? Então, realmente a gente recomenda
essa visita anual. Logicamente, se o paciente tiver uma lesão que está preocupando, realmente tem que vir um tempo menor, né? E a partir daí, a partir da avaliação, o dermatologista vai te falar, ó, você pode vir a cada 6 meses, você pode vir a cada ano, né? Então, só ele vai poder definir qual seria esse melhor período que você deve procurá-lo, né, para diagnosticar alguma outra doença. E mesmo que a intenção da pessoa não seja estética, ela deve procurar o dermatologista para estar mantendo a saúde da pele? De repente, um homem que não tem essa preocupação, né? Ele está envelhecendo, mas não está preocupado em cuidar da ruga que aparece e tal. Mas ele tem que também visitar o dermatologista? É sempre interessante, porque a gente sabe que o nosso rosto é o cartão de visitas, né? Então você sempre tem que procurar tratar o rosto e deixar ele da melhor maneira possível, né? Às vezes o paciente chega, doutor, não gosta de ficar usando muita coisa, mas o simples uso do filtro solar já melhora bastante o aspecto da sua pele, né? Já previne o surgimento de manchas, de rugas. Às vezes o paciente já esquece disso. Então, às vezes, doutor, quero passar um ácido, isso aí às vezes esquece do filtro solar, né? Que é o pilar do tratamento é o filtro solar. Não adianta você usar um ácido, não adianta você fazer um tratamento, um laser, um microagulhamento, se você não usar o filtro solar. Você vai acabar acumulando radiação novamente, vai voltar aquelas manchas e você não vai ficar satisfeito com o tratamento. Então, realmente, é interessante você procurar o dermatologista, nem que seja uma vez ao ano, para ele te indicar, às vezes passar um hidratante, principalmente agora nesse período mais seco, te indicar o melhor filtro solar, porque principalmente para quem tem a pele mais oleosa, né? Idoso também, às vezes tem pele oleosa. Então a gente pode indicar o melhor filtro solar para aquele tipo de pele, porque o paciente ele não utiliza o filtro solar porque ele não gosta, fala que fica oleoso. Então a gente pode indicar um protetor solar mais indicado para ele, que além de ele prevenir as rugas, vai também estar prevenindo o câncer de pele. Então o ideal é sempre filtro solar e cuidar, né, da pele em qualquer momento da vida. Qualquer momento da vida. Doutor, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. E queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para que as pessoas às vezes se atentem a esses problemas e comecem a se preocupar um pouquinho mais com o que a gente escuta dizer que é o maior órgão da pele, do nosso corpo, né? Sim, a pele é o maior órgão do corpo humano, então a gente ele deve ser tratado como tal, né? Então a gente realmente recomenda sempre que você notar uma lesão suspeita, né? Você está te incomodando uma lesão, sempre procurar um profissional habilitado para fazer o diagnóstico daquela lesão, para te falar se aquela é uma lesão benigna, se é uma lesão maligna, porque a gente sabe que a prevenção é o melhor remédio, né? Você prevenindo, você vai ter uma melhor qualidade de vida e você vai poder tratar um câncer, por exemplo, se tiver uma lesão cancerígena, vai tratar no início, então com chances de cura de quase, em alguns tipos, de praticamente 100%. Então, realmente é muito importante essa prevenção e o tratamento precoce. O Depois do Jeans fica por aqui, a gente se vê semana que vem. Até lá!